Grupo W, com presença nos Estados Unidos e na América Latina, é dedicada à distribuição de insumos utilizados nas indústrias gráficas de rótulos e etiquetas. Nossa matriz encontra-se localizada nos Estados Unidos. De lá, se realizam todas as negociações comerciais de compras, financeira e de logística com os fabricantes internacionais. No Brasil, possuímos 2 centros de distribuição, um localizado na cidade de Itajaí, Santa Catarina, e outro principal encontra-se na cidade de Cajamar, no estado de São Paulo. Focados em diversos produtos de alto valor agregado e especialidades, a W do Brasil comercializa filmes e papéis para impressão e laminação de rótulos e em 2023 iniciamos a distribuição de bobinas térmicas para impressão de etiquetas para varejo, atendendo as empresas de logística, super e hipermercados, balanças e identificação de alimentos. Trabalhando em parceria com empresas multinacionais, fabricantes de impressoras térmicas e autoadesivos, a W do Brasil busca implementar sua penetração neste mercado. Possuímos nossa própria logística com veículos que podem atender tanto cargas pesadas como menores para pequenas quantidades. Isso possibilita que os pedidos sejam processados quase que de imediato, nos transformando na empresa com menor prazo de entrega do mercado. Grupo W, 10 anos de contínuo crescimento e expansão. Temos orgulho dos nossos fornecedores e clientes, na busca constante da excelência no atendimento e confiança nos nossos produtos. Planejar é alcançar o sucesso através do trabalho, sem deixar de lado a tranquilidade de quem nós amamos. É começar um novo ano com a certeza de que novos desafios te esperam, mas que nada vai te impedir de cumpri-los. É ter a certeza de encará-los com serenidade e segurança. O desejo de estar bem precisa acompanhar o início de cada dia. É ter tempo de qualidade ao lado de quem você ama. É tornar sagrado o abraço, o carinho, o estar presente. É tornar uma singela refeição em família o melhor momento do dia. A tranquilidade precisa te acompanhar no caminho e não ser um prêmio no final da jornada. É ter a certeza de entregar um trabalho bem feito. É usar a organização como aliada no dia a dia. O bem-estar de uma equipe se reflete em um negócio saudável. É a confiança em uma equipe que caminha com o mesmo ideal. É contar com parcerias que desejam crescer em conjunto. Cada geração tem um desafio, e o desafio dos nossos tempos é cuidar dos nossos. É isso que a SAP e seus parceiros têm a oferecer de melhor. O que isso significa? Simplificar e organizar o ambiente de trabalho para você ter mais tempo para o que realmente importa. Alcançar as metas sem deixar de estar ao lado de quem você ama. Como SAP, nosso compromisso e dos nossos parceiros é usar a criatividade incessante na busca de soluções para a sua operação. Contribuímos para um crescimento saudável e sustentável dos seus negócios. Nos adaptamos ao seu segmento, ao tamanho do seu negócio e principalmente aos seus objetivos. Para isso, vamos até você, onde você estiver. Vamos juntos? Boa tarde, meu nome é Marcos Palhares, sou o diretor da revista Embalagem Marca e estou hoje aqui para apresentar o Linerless Webinar, uma iniciativa da Sato Brasil, da UPM Raflatac e da W do Brasil para trazer informações sobre uma das grandes tendências do mercado global de autoadesivos, a tecnologia Linerless, que, como o nome diz, elimina o liner, o suporte das etiquetas. Hoje teremos também uma grande novidade. Vocês verão em primeira mão e de forma exclusiva o lançamento da impressora portátil Sato PW4NX. Você que está nos assistindo não apenas poderá conhecer esse equipamento sensacional, como ter acesso a condições comerciais exclusivas.
por causa da minha atuação profissional, acompanho o mercado de rótulos e etiquetas faz bastante tempo. E já há alguns anos escuto falar sobre as vantagens dessa grande tecnologia. Sempre me perguntei por que ela não deslanchava por aqui. E a resposta é que até hoje não havia insumos e equipamentos disponíveis e com boa relação custo-benefício. O Linerless Webinar de hoje vai mostrar que o cenário está mudando e que as oportunidades que estão se abrindo com isso são enormes. Isso porque a tecnologia Linerless traz muitas vantagens em diferentes aspectos. Ganhos logísticos por causa da redução de volume no transporte e na armazenagem de bobinas. Ganhos produtivos com a maior eficiência dos processos. Resultados econômicos com o menor custo da etiqueta final aplicada. E avanços em sustentabilidade por eliminar um resíduo. Por tudo isso, a tecnologia Linerless vai crescendo mundo afora com taxas de 2 dígitos. E no Brasil, a expectativa é de que o crescimento se consolide no mesmo ritmo, já que o brasileiro é sabidamente ávido por inovação. E porque as empresas estão buscando justamente o que a tecnologia Linerless oferece: eficiência, otimização, ganhos de sustentabilidade e, claro, redução de custos. Para explicar esse tema em detalhe, temos aqui conosco hoje representantes das 3 empresas responsáveis por este webinar. Sérgio Di Matteo, gerente de vendas da UPM Raflatac. Átila Augusto, vendedor da UPM Raflatac. Renato Rosanova Garcia, diretor de canais da Sato Brasil. Juliana Correia, head de marketing da Sato Brasil. Suzane Tudichum, supervisora de suporte técnico da Sato Brasil. E Pablo Baldissoni, diretor comercial da W do Brasil. O evento de hoje, nós vamos começar com a apresentação da UPM Raflatac para explicar a tecnologia. Depois, virá o pessoal da Sato Brasil para falar sobre os equipamentos. E, por fim, chamaremos a W do Brasil para falar sobre a distribuição e a logística das bobinas. Em seguida, teremos o lançamento da impressora portátil Sato PW4NX. À medida em que forem surgindo perguntas, dúvidas, mandem para nós, porque ao final de cada apresentação nós abriremos um breve espaço para respondê-la. E por isso eu peço que vocês, enquanto as pessoas forem apresentando, já vão enviando para a gente pelo Zoom as suas dúvidas. Tá? Para começar, eu gostaria de chamar e passar a palavra ao Sérgio, da UPM Raflatac, e ao Átila, também da UPM Raflatac. Por favor. Obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado, Marcos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui em nome da UPM Raflatac, participando desse debate sobre o futuro do Linerless aqui no Brasil. Mas antes de entrar no tema em si da nossa apresentação aqui, eu queria falar um pouco sobre a nossa empresa. A UPM Raflatac é uma empresa finlandesa, líder em produtos especiais e aplicações sustentáveis ao redor do mundo. Nós temos mais de 3.200 funcionários, temos 12 fábricas ao redor do mundo, mais de 8.000 clientes e operações atualmente em 41 países. E a gente tem etiquetas, rótulos e embalagens para diversos usos finais, desde etiquetas especiais para pneus, para bens duráveis, etiquetas para varejo, alimentos, até transporte e logística. E esse mercado de rótulos, etiquetas e embalagens no geral, ele é extremamente dinâmico e desafiador. A gente consegue perceber tendências aí ao redor do mundo com o tamanho de pedidos diminuindo cada vez mais. O que isso quer dizer na prática? Aquele rótulo que tu vendia muita quantidade e pouca diversidade, atualmente está totalmente diferente. Os clientes estão buscando menos quantidade e mais diversidade de tipos de rótulos, seja para vinho, cosméticos e por aí vai. Uma procura cada vez maior pela máxima eficiência de rotulagem, o mínimo desperdício e uma necessidade crescente de diminuição de custos. Hoje, quando tu chega numa mesa para negociar, é extremamente comum tu se ver numa situação de que, apesar do aumento de custos, do aumento de matéria-prima, do aumento de custos com labor, seu cliente está querendo uma redução de custo. E a gente precisa ser hábil e engenhoso para
conseguir oferecer alternativas para isso. E o crescimento das informações normativas e o aumento das exigências, não só dos clientes finais, mas eu acho que isso é algo geracional, o crescimento pela exigência de sustentabilidade. Então, redução de impactos climáticos, redução de carbono, aumento da economia circular e diminuição de resíduos. E a UPM Raflatac, seguindo a sua tradição de inovação e de busca por soluções para os problemas do mercado, a gente está aqui no Brasil apresentando essa solução Linerless para vocês. Então, para a gente voltar naquele slide anterior, falando daqueles problemas, a gente tem essa solução que consegue atender não só aqueles problemas, mas também consegue criar um diferencial competitivo, gerando um novo produto para o portfólio dos nossos clientes, que é a tecnologia Linerless, térmica direta Linerless. Essa tecnologia ela vem crescendo no mercado internacional aproximadamente 15% ao ano. E a gente já consegue visualizar que todos os principais fabricantes de equipamentos no mundo já têm equipamentos Linerless saindo de fábrica ou kits para a transformação de um equipamento convencional em Linerless. Bom, pessoal, falando um pouquinho sobre a principal diferença entre um rótulo convencional para um rótulo Linerless, o Attila vai mostrar para vocês a principal diferença entre os rolos. Então aqui a gente tem um rolo com uma etiqueta convencional, onde esse rolo tem o liner, né? E a gente tem um rolo com nosso produto Linerless, um rolo contínuo, onde somente a largura é uma largura padrão e a gente tem um comprimento que você pode fazer etiqueta com o tamanho que você quer. Nesses dois rolos, o que a gente quis mostrar para vocês? Com o mesmo diâmetro dos dois rolos, o rolo de etiqueta convencional, a gente tem 40 metros lineares, sendo que o rolo Linerless ele tem 65 metros lineares. Transformando isso em número de etiquetas, nós conseguimos, num rolo convencional, transformar isso em 900 etiquetas, sendo com o mesmo diâmetro, a gente tem 1.600 etiquetas no Linerless. Isso o que significa? A gente consegue ter ganhos de eficiência, aumentando o tempo de utilização, reduzindo a necessidade de troca de rolos e otimizando o armazenamento. A gente consegue também manter as propriedades de escaneamento e rastrear os rótulos usando a nossa matéria-prima. E o envio mais eficiente, comprometendo o desempenho, sem comprometer desempenho. Flexibilidade. A gente consegue ter uma flexibilidade nos tamanhos dos rótulos. Com uma etiqueta convencional, você tem um tamanho padrão, sendo com liners você consegue variar esse tamanho da etiqueta. Com isso, a gente consegue reduzir o custo e o número de SKUs, né? Diminuindo frete, menor volume, mesma quantidade de etiquetas, elimina o manuseio e o processamento de descarte dos resíduos de liner. E sem falar da parte de sustentabilidade. Com o rolo de Linerless, nós conseguimos utilizar, nós temos 40% a menos de papel em cada rolo, além dos produtos Linerless são provenientes de florestas certificadas, FSC, que protegem a fauna, ajudam a reduzir as mudanças climáticas e melhoram a qualidade da água. E para exemplificar esses ganhos de eficiência e de flexibilidade que a mudança de um térmico direto convencional para um térmico direto Linerless trazem para o usuário final, a gente trouxe aqui uma tabelinha para mostrar para vocês, dentro de uma comparação de etiquetas de 100 por 215 milímetros, e uma quantidade total aí de 193 mil metros quadrados, a gente tem uma redução de 10,6 toneladas de quilo de papel utilizado. Em questão de rolos e etiquetas por rolo, a gente tem um aumento de 50%, então ao invés de 372 etiquetas num rolo, a gente teria 558, e a quantidade de bobinas totais manuseadas aí seriam 8.069 a menos. E não só de operacionalização, a gente tem ganhos, como o Sérgio e o Marcos comentaram, de sustentabilidade.
Então, essa troca também geraria uma economia, uma redução de geração de carbono na casa de 18,6 toneladas de CO2, que equivale aí a 48 voos de longa distância. E o que isso quer dizer na prática para você, cliente, para o seu usuário final? Que vocês têm acesso a cálculos de pegada de carbono certificadas por órgãos terceiros internacionais, as emissões que vocês geram são compensadas e tudo isso possibilita um progresso de negócios e de ambiente operacional positivo. Bom, pessoal, vou explicar um pouco agora o principal diferentes adesivos que a gente tem para essa tecnologia linerless. Então a gente começa falando de um adesivo hot melt, muito conhecido no Brasil como adesivo borracha, um adesivo standard da UPM Raflatac, onde a gente tem um melhor custo-benefício nessa aplicação de adesivo, sendo que a gente tem uma vasta linha de aplicações para esse adesivo. No OptiCut não é diferente, porém o grande diferencial do OptiCut, ele é um adesivo acrílico, porém com aderência superior, menor acúmulo de adesivo, maior ciclo de serviço da impressora e desempenho líder na categoria. Isso significa que ele tem menos resíduo de adesivo, principalmente para corte automático. Qual que é o grande desafio da aderência convencional no linerless? Quando a gente tem uma boa aderência, a gente se depara com um problema de corte de adesivo ou um problema de ciclo de serviço. Ou quando a gente tem um bom desempenho de corte, a gente tem um problema de desempenho, um problema de aderência fraca. Quando a gente traz a solução OptiCut, a gente combina os dois diferenciais, que é aderência e desempenho de corte. Então, o OptiCut traz para a gente uma aderência um corte limpo com uma aderência bem superior. Quais são os principais benefícios do OptiCut, então? Atende totalmente aos requisitos dos usuários finais, com corte limpo, menos quebras e atolamento nas impressoras, minimiza os gastos com serviço de usuário final. Então ele acaba minimizando ele acaba reduzindo o custo de manutenção de impressão e aumenta a vida útil das impressoras e aumenta o ciclo de serviço também. Maximiza também o tempo de atividade, com maior tempo e quantidade de etiquetas entre as manutenções, e permite um ciclo de limpeza significativamente mais longo e menos troca de rolos de impressão. A gente tem para os dois tipos de adesivo, tanto o standard, que é o hot melt, quanto o OptiCut, a gente tem uma vasta gama de diferenciais. Então a gente tem adesivo específico para varejo, com excelente capacidade térmica, possui um corte e aderência inicial para os usados no supermercado e varejo, adesivo para transporte e logística, com aderência confiável para caixas de papelão, né? Adesivos para fast food, que melhoram a eficiência do processo em restaurantes. E a gente tem também uma linha de adesivos voltada somente para congelados, onde a gente pode ser usado principalmente em ambientes frios, congelados, e projetados para produtos alimentícios pré-embalados. Aqui a gente tem uma tabela com os principais tipos de adesivos, os códigos de produtos, algumas larguras e metragens padrões de rolos linerless, tanto com adesivo OptiCut quanto o adesivo hot melt, e algumas aplicações ali. Depois esse vídeo vai ser compartilhado para vocês, e qualquer dúvida a gente está também à disposição. E apenas voltando aqui à questão de sustentabilidade do linerless, toda a linha de produtos da UPM Raflatac, ela é certificada pela Carbon Trust. Então, todos os nossos produtos linerless têm esse certificado de carbono que pode ser depois compartilhado com os nossos clientes para gerenciarem sua pegada de carbono. E também a gente tem os certificados de Carbon Neutral.
Então toda a linha de produtos da UPM Raflatac também é carbon neutral, o que acaba fechando todo esse ciclo de gerenciamento de carbono na cadeia produtiva, tanto da UPM Raflatac quanto dos usuários finais. E corroborando toda essa responsabilidade e todos esses esforços da UPM Raflatac com o impacto sustentável, a gente recebeu diversos reconhecimentos aí de órgãos internacionais, o que apenas mostra o quanto a gente está comprometido com toda essa questão de diferenciais competitivos aí com relação à sustentabilidade e economia circular. Obrigado, pessoal. Agora a gente vai ter um breve vídeo com 2 aplicações do Linerless para vocês e depois a gente vai estar respondendo algumas perguntas para vocês. Obrigado. Todos devem ter um chamado. Um trabalho que é mais do que um trabalho. Para mim, sempre foi espalhar bom humor com boa comida. Ei, todo mundo fica mais feliz de barriga cheia. Na hora do almoço, as coisas ficam bem agitadas na minha cozinha. A menor confusão nos pedidos pode arruinar o almoço de alguém. Mas quer saber? Estou confiante de que todos receberão o que pediram. Isso porque personalizamos cada pedido com etiquetas Linerless UPM Raflatac OptiCut. Elas são fáceis de ler e aderem de forma confiável mais de uma vez em muitas superfícies diferentes. Mesmo nos dias mais movimentados, nunca preciso me preocupar com o atolamento da impressora. As etiquetas OptiCut são carbon neutral, o que vai de encontro com a nossa política de embalagens sustentáveis. Rotulagem eficiente significa pedidos precisos e uma cozinha eficiente, mas o mais importante, significa clientes satisfeitos. Boa comida e bom humor, essa é a minha vocação. Quanto ao UPM Raflatac, a sua vocação é criar etiquetas excelentes. Juntos, formamos uma grande equipe. Este é o centro de distribuição, a espinha dorsal da logística moderna. Aqui, mercadorias embaladas em caixas, sacos de papelão e sacolas plásticas se reúnem para ser rotuladas e despachadas. Este é o território do Mike. Todos os dias, Mike verifica pedidos e embalagens, digitaliza códigos e imprime etiquetas. Ele se lembra das primeiras etiquetas Linerless que obstruíam constantemente sua impressora. Muito diferente do que acontece hoje. Porque hoje ele tem sua impressora portátil carregada com etiquetas UPM OptiCut, pronta para muitos rótulos nítidos e escaneáveis com apenas algumas trocas. E também uma impressora de mesa carregada com os mesmos rótulos. Eles aderem a qualquer embalagem em quaisquer condições de armazenagem. Mike não quer passar seus dias limpando impressoras e facas de corte com um acúmulo de adesivo. É por isso que Mike procura rótulos UPM Raflatac OptiCut. Eles levam o Linerless a novos patamares. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Átila. Eu recebi aqui algumas perguntinhas e queria também convidar vocês que estão assistindo, se tiverem dúvidas ainda com relação à questão do substrato, mesmo que a gente não consiga responder nesse momento, no final do webinar a gente responde, ou então depois será feito contato para esclarecer essas dúvidas. Sérgio e Átila, tem uma primeira pergunta aqui. Qual a diferença de tempo de manutenção, limpeza de impressoras utilizando o térmico com liner versus o térmico linerless? Beleza, Marcos, obrigado. Bom, principalmente quando a gente tem a troca do linerless para uma etiqueta convencional, hoje uma etiqueta convencional tem um ciclo mais ou menos de impressão de 30 a 100 mil etiquetas. E com o Linerless, nós conseguimos aumentar isso para 1 milhão de etiquetas impressas, ou seja, a gente consegue aumentar em 10 vezes mais esse ciclo, acaba aumentando também a vida útil da cabeça de impressão das impressoras. Bacana. Vocês falaram bastante de sustentabilidade aí na apresentação, acho que... Verdade. Mas ainda deixou ainda algumas dúvidas aqui. Pessoal, quer que vocês, assim, se vocês puderem sintetizar os benefícios de sustentabilidade da troca para térmico linerless. Por que a pessoa ganharia com isso? Bom, primeiro
primeiro grande benefício é que o linerless tem 40% a menos papel, né? Então a gente não tem o liner, né, nessa aplicação, além do produto ser carbon neutral e carbon trust. Sem falar do resíduo, né, que a gente deixa de ter um papel aí que é o liner no produto convencional, que depois ele é descartado, ele é jogado fora. Então no linerless a gente não tem descarte, então com isso é só benefício. Tá, eu acho que é legal também, vocês falaram ali da questão da otimização né, de número de etiquetas ali por bobina, isso também reduz no frete, né, eu imagino. Sem dúvida nenhuma, a gente tem um impacto no frete gigante, porque como o Átila mostrou, os rolos de linerless, você consegue com o mesmo diâmetro de rolo ter muito mais etiquetas, muito mais produto, e isso quer dizer que você tem uma menor quantidade, um menor espaço utilizado no frete. Então, sem dúvida, esse é um grande ganho também em sustentabilidade. Dá tempo da gente fazer mais uma rapidinho, mas Claro, eu vou pedir que claro. vocês sejam breves aí para responder. Quais as aplicações mais utilizadas atualmente com térmico linerless? Aqui no Brasil, a gente ainda vê que o linerless ainda não está muito bem bem penetrado, porém a gente vê lá fora aplicações como McDonald's, Taco Bell, Carrefour, Burger King, Starbucks. A gente sabe que isso vai chegar no Brasil, mas hoje ainda o linerless está faltando ter mais insumos e mais equipamentos voltados para isso. A gente acredita que isso deva ter um aumento significativo a partir desse ano. Eu vou roubar no jogo aqui, porque entrou mais uma última perguntinha aqui. Qual é o prazo de duração de uma etiqueta linerless da UPM Raflatac? A UPM Raflatac estima um prazo de mais ou menos 2 anos de vida útil, tá? Porém, eu conheço o linerless há mais ou menos 5 anos. A gente tem aqui no Brasil alguns rolos de liners no Brasil de 5 anos atrás e o produto continua perfeito. Então, assim, 2 anos é o que a UPM Raflatac garante, porém a gente vê uma vida útil do liners muito maior. Tá. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Átila. Eu vou pedir, Obrigado, então, Marcos. que se tiver outras perguntas, vocês guardem aí, me mostrem depois do final, a gente volta a falar. Então, eu queria agradecê-los. Eu acho que foi uma apresentação bem esclarecedora. A gente teve aí algumas informações relevantes aí sobre a questão do substrato, que é evidentemente um dos fatores mais essenciais aí para o bom funcionamento da tecnologia linerless. Eu acho que foi bacana. É legal também dizer que essa apresentação vai ficar disponível para vocês, tá? Então, as dúvidas, questões de números ali que foram apresentados, os tipos de produto que estão disponíveis, eu acho que daí fica fácil para todo mundo ter acesso, tá? Para dar sequência, então eu gostaria aqui de chamar o pessoal da Sato para falar agora sobre os equipamentos linerless. Então eu vou pedir aqui para a Juliana, tá, e para o Renato falarem um pouco, e temos a Suzane também que vai atrás ficar demonstrando ali a operação ao vivo, tá, dos equipamentos funcionando com essa tecnologia. Então a Juliana começa, por favor, a palavra é sua. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos que estão acompanhando hoje aqui o nosso evento. Queria agradecer, inclusive, à UPM, que fez uma excelente explicação do que é essa tecnologia que tem crescido no mundo e está chegando no Brasil, né, em um processo aí de maturidade do mercado. Então, queria agradecer a presença de todos por estarem aqui com a gente hoje. Rê, eu vou passar a palavra para você. Apresenta um pouco a Sato, você que conhece tão bem esse público que está com a gente aqui hoje. E a gente começa a falar um pouco do que é o nosso objetivo com esse evento hoje, né? Rê, vou passar a palavra para você, tá bem? Primeiramente, boa tarde a todos. É muito importante, muito prazeroso falar para vocês sobre a Sato, sobre os nossos produtos.
Enfim, para os que conhecem um pouco menos da Sato, um pouco mais da Sato, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa história. A Sato é uma empresa quase que centenária, com 82 anos de vida. Está presença com a marca em mais de 90 países, né? E sendo que em mais de 25 deles a gente tem um próprio escritório, tem sede própria, enfim, para poder atender os clientes dessas respectivas regiões. É uma empresa que hoje está com as suas ações cotadas na Bolsa de Tóquio, tá certo? E ela é pioneira no segmento de identificação e captura automática de dados, né? Ela inventou a primeira etiquetadora manual, que aqui no Brasil era muito conhecida como lambe-lambe, principalmente na época da superinflação, onde se remarcavam os preços de manhã e de noite, já era outro preço. Então era muito utilizada aqui no Brasil, na década de 80. Quem tem mais ou menos a minha idade, quando eu era criança, vai lembrar disso, tá certo? E lançou também a primeira impressora de transferência térmica de código de barras no mundo, né? Nós unimos todo esse conhecimento em identificação, junto com o hardware que fabricamos, para ter soluções completas de identificação com os nossos parceiros e soluções bem elaboradas para os nossos clientes finais. Tá certo? Entrando agora um pouquinho para falar desse webinar e do que a gente está vindo falar hoje para vocês, né? No mundo em constante mudança, enfim, as empresas buscam cada vez mais uma solução de mobilidade eficiente, né? Uma solução de mobilidade para reduzir os custos, né? E a gente vem hoje falar um pouco sobre Linerless e sobre essa mobilidade junto com o lançamento da impressora PW4, né? Onde ela vem para desmistificar, quer dizer, alguns problemas que outros produtos, outros equipamentos do mercado possam apresentar. Então, falando um pouquinho sobre isso, eu vou passar a palavra para a Juliana novamente, que vai falar um pouquinho sobre as iniciativas da Sato voltadas para a sustentabilidade ao redor do mundo. A gente também adota aqui no Brasil, enfim, e contar um pouquinho para vocês como é que a gente vê esse mercado de Linerless. E após isso, a gente vai falar um pouco dos nossos equipamentos e vamos falar um pouquinho da estrela do dia, que é a PW4, a impressora esperada mais por mim do que qualquer um de vocês. Sem dúvida alguma, graças a Deus. Estamos lançando hoje, muito felizes. Bom, acho que a gente não poderia passar por essa breve explicação sobre o que é a Sato, sobretudo pelo fato de que você, Renato, é quem está todos os dias aí com os nossos parceiros. A gente tem um compromisso de estar ao lado dos parceiros diariamente, né? Ter uma relação, sobretudo, mais direta, mais próxima. E é sempre legal te ouvir falando um pouco sobre a nossa história, falando um pouco sobre o que a gente faz, né? Para a gente é um dia muito especial, assim como eu imagino que para a UPM também seja, para a W do Brasil, que é quem vai falar depois, porque falar de Linerless, que é essa tecnologia que tem crescido no mundo, está chegando agora, está chegando engatinhando, mas tende a crescer. E falar da PW4, que é uma impressora, como o Renato bem colocou, muito esperada pela gente, que a gente tem aí grandes expectativas de que vá movimentar o nosso mercado, colocar o nosso mercado à frente em relação ao mundo, né, em relação às transformações do mundo. Para a gente é um dia muito especial. E eu costumo dizer, o Marcos, eu costumo dizer que a história da Sato a história da Sato caminha com a história das transformações do mercado e da sociedade a nível mundial, né? Se você pegar a nossa linha do tempo, a gente está falando que a Sato lá com o Yosato, lá atrás, há mais de 82 anos, primeiro lançou uma caixa de bambu para responder a uma necessidade específica daquele mercado, naquele momento. Depois a gente lança o famoso lambe-lambe no Brasil, que são as etiquetadoras que foram muito usadas na época em que a gente tinha uma precificação com muita velocidade, né, nos mercados. Quem viveu aí essa época, eu não vivi, mas quem viveu aí essa época consegue se lembrar. E aí a gente lança a primeira impressora de transferência térmica do mundo. A gente, no Brasil, no mundo, com o RFID, tem se posicionado pensando nessas transformações, no IoT e uma série de outras transformações. E com o Linerless agora, que para a gente não é tão novidade assim, né, Rê? A gente chega no momento em que a gente entende que
tá na hora de colocar para o mercado de fato essa que é uma solução, não só um produto ou uma solução para ser comercializada, mas é algo que pode contribuir com a economia circular, com as transformações do mundo, né, com o que esse momento que a gente passa pelo mundo espera da gente. A Sato lá atrás, inclusive, ali há cerca de 8 anos, uma década, a gente pode dizer, ela tinha começado um movimento com uma tecnologia chamada Econano. Econano seria uma resposta ao que lá no Japão é muito comum, que é incinerar tudo, né, como um ato de responsabilidade muito maior com o meio ambiente, que já é muito mais comum lá do que é hoje no nosso país, que tem crescido, mas ainda está caminhando. Então, o que o Econano fazia na época, né? Ele absorvia o carbono, justamente para que houvesse essa redução. Lá atrás, quando esse ainda não era um tema tão falado, quando ainda não havia a necessidade, mas não era algo tão latente, né? Que estava na pauta do mercado, que estava na pauta social. Como a gente vê hoje com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, por exemplo, que é a Agenda 2030, que é algo que todas as empresas têm se movimentado para se adequar, que tem sido cada vez mais falado e que é algo que a gente, como Sato, a nível global, tem de responsabilidade. A gente também faz parte do Pacto Global da ONU, lá no Japão, que é a nossa sede, né? A Sato é uma empresa japonesa, naturalmente. Isso tudo porque os nossos valores ali, desde o início da nossa fundação, a gente falava muito já em como a gente utilizava a criatividade, né, de uma maneira incessante para conseguir responder a essas transformações do mercado, às necessidades da sociedade e poder contribuir de alguma forma. E a gente sempre fez isso estando muito presente no dia a dia, por isso que eu falei até do fato de que a gente busca estar sempre presente e próximo dos nossos parceiros, né? Entendendo a realidade de cada lugar, a realidade de cada parceiro, a realidade de cada país, que a gente lança soluções que estejam alinhadas a isso, e foi isso que a gente fez com a PW4, que era, inclusive, para ter sido lançada antes, né, no ano passado. Nem me fala isso. A gente fala, lembra e chora, mas agora a gente está feliz. E a gente lança esse ano, inclusive aqui, acho que é legal dizer, né, que é um espaço exclusivo de lançamento, a comunicação a nível Brasil ainda não foi lançada, a gente está reservando esse espaço especificamente para vocês. A gente acredita muito na importância de ter vocês mais perto desse momento com a gente. E esse é para a gente um momento muito especial. Então, bom, para dizer então aqui que hoje esse momento é nosso, mas é sobretudo de vocês que vão poder conhecer um pouco de cada uma dessas soluções nas nossas impressoras e conhecer a PW4 finalmente de fato. A gente vai mostrar um pouco de como funciona cada uma dessas impressoras e vou passar para o Rê. Apresente um pouco do que é. O Renato vai conduzir vocês aí nesse momento. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Vamos lá. Eu vou levantar porque eu vou mostrar as impressoras para vocês. Ju, anda para mim, por favor. O slide. Primeiramente, a gente está aqui para falar um pouco das impressoras da Sato, que estão muito voltadas para com linerless, com acessório de linerless, né? Então a gente separou elas aqui para mostrar para vocês. Algumas delas estão até funcionando com linerless aqui, que eu acho que é importante vocês entenderem o conceito, tá certo? Então eu vou começar pela nossa impressora, a CL4NX. Muitos de vocês aí já têm essa máquina, ou conhecem essa máquina, já venderam, integraram, enfim, com os seus clientes. Ela é uma CL4NX Plus convencional, como a gente vende no mercado normalmente, com um acessório linerless. Essa aqui, excepcionalmente, está com um cortador junto, que pode ser com ou sem cortador o acessório linerless, né? Então a ideia qual que é? Que efetivamente o cliente, quando faça a impressão, automaticamente a próxima etiqueta já saia e ele efetue cole no produto sem que tenha resíduo. Ela não enrola nenhum resíduo, como foi dito anteriormente pelo Átila e pelo Sérgio, né? Então aqui a gente está mostrando aplicações com linerless. O que é muito bacana a gente frisar é que a operação com linerless, numa etiqueta linerless, ela te dá uma qualidade de impressão muito boa, muito similar à de transferência térmica, apesar de ser térmica direta.
E outra coisa importante também é que ela vem com silicone, né, que para não colar uma na outra, quer dizer, aquela filosofia de estar enrolada nela mesma, né, não colar, não estragar, e isso dá uma qualidade de impressão muito bacana, muito legal, e a gente acredita que vai pegar, o mercado vai adquirir muito esse produto, né? Então por isso que a gente veio mostrar um pouquinho das aplicações em linerless na CL4NX Plus, que essa está com o módulo linerless, né? Uma pergunta que foi feita anteriormente durante a apresentação do pessoal da UPM, e eu vou responder agora, com relação à cabeça de impressão, se ela é a mesma cabeça de impressão e tudo mais. É a mesma cabeça de impressão. Quer dizer, a impressora, esta impressora no caso, ela é transferência térmica e térmica direta, e ela pode trabalhar com o ribbon numa aplicação normal, ou numa térmica direta com papel não linerless ou linerless, né? Então a cabeça de impressão é a mesma. O que muda efetivamente são os roletes, o jogo de roletes aqui dentro, para que ela consiga imprimir linerless. Vale lembrar que a impressora com módulo linerless instalado, ela também pode imprimir sem ser linerless. Isso é importante a gente destacar. Tá certo? Essa é uma delas, essa é a L4NX, da nossa impressora industrial com linerless aqui para mostrar para vocês. Essa aqui é a CT4. A CT4 ela é uma impressora desktop, enfim, que ela tem um displayzão bonito, grandão aqui, muito interativo. Também ela vem com acessório linerless. Essa aqui a gente não está com o linerless instalado e ela não está imprimindo, enfim, mas a gente só ligou para mostrar para vocês, tá certo? Mas é uma impressora também que pode ser utilizada em aplicações onde se necessitam desenvolver alguns aplicativos para utilizar o display dela e você precisa ter algumas facilidades de impressão, com o linerless também. A CT4 é uma impressora também que a gente vem vindo para o mercado bastante, tem aplicações interessantes com ela, tem alguns clientes que utilizam ela inclusive com Wi-Fi hoje, enfim. Então é uma máquina bastante interessante e vale a pena conhecer e olhar para ela com um certo carinho, né? Essa aqui é a FX3. A FX3 é a impressora da Sato IoT, né? Ela é uma impressora muito interessante, enfim, que ela você pode desenvolver para ela aplicações que você bem entender, enfim, ela é muito flexível com relação a isso. E ela é interessante porque esta impressora sim, ela é só térmica direta. Ela não trabalha nunca com ribbon, né? Então uma aplicação linerless para ela funciona interessante. E nós temos aqui uma aplicação que foi desenvolvida pela Suzane, que trabalha com a gente aqui, enfim, de uma quantidade de impressões aqui que a gente vai colocar e vai imprimir, né? Então com o display, uma aplicação direitinha, que é uma etiqueta só que foi tá aqui, isso imprimiu. Enfim, com o cortador também. Então aqui no caso foi uma aplicação de restaurante, que ela colocou abobrinha. Acho que a Suzane gosta de abobrinha. Eu jamais colocaria abobrinha, Su. Colocaria outra coisa, né? Tem outras aplicações também, né? Com QR Code, enfim, que ela colocou para linerless, uma aplicação também de cozinha, que é muito bacana. E hoje o mercado tem olhado essa impressora muito nesse segmento. Enfim, né, para você colocar, enfim, para colocar em produtos com validade, com lote, quem embalou, efetivamente em fracionamento de produtos em cozinha industrial, enfim, tem muito utilizado esse produto e tem aplicações bem legais para ela, né? E agora vamos para o momento mais esperado do dia, né? Que eu estou muito ansioso, mais do que vocês nem imaginam, que é o lançamento da PW4. Ela está coberta aqui e a gente está muito feliz que ela veio, que ela está aqui com a gente na nossa mão. É uma impressora que foi muito esperada, né? Eu gostei do efeito de lançamento da máquina. Enfim, ela foi muito esperada por nós, porque a gente acredita que ela vai fazer vai ter um mercado muito específico para ela, e a gente acha que a máquina vai ser muito bem utilizada no mercado. Por quê? Porque a PW4, né, como está sendo mostrado aqui, enfim, ela é uma impressora, né, que ela foi feita para utilizar em vários segmentos, aqui como a gente tem colocado aqui, né, varejo, transporte, logística, né, e ela tem algumas vantagens que são interessantes a gente destacar para que vocês entendam as diferenças dela para a empresa que hoje tem um produto que é líder de mercado, enfim, e que está aí há muitos anos sozinha. E a gente trouxe aqui algumas diferenças dessa impressora que é legal a gente frisar, né? O primeiro ponto que eu acho importante a gente colocar, a Sato ela tem na PW4 um display de 2.4 polegadas, enfim, que é um display que ele é em várias línguas, enfim, que a Sato enxerga que é uma máquina para operações globais, então você tem várias línguas no display dela. Isso é uma coisa muito interessante, né? Outro ponto importante dessa impressora, que eu acho importante te ressaltar, é que ela tem uma capacidade de você colocar etiquetas nela 43% maior do que
a concorrente direta dela. O que quer dizer isso? Né? Quer dizer, você tem um rolo de etiqueta maior, onde você consegue ter uma produtividade maior, menos troca. Né? Agora, se você alinhar, já que ela já vem com 43% de capacidade a mais, imagina isso com linerless, que você tem mais 40% ainda. Então, quer dizer, imagina uma aplicação de linerless, onde você consegue ter 80% a mais de etiqueta do que um rolo normal de uma etiqueta concorrente, de uma impressora concorrente da PW4. Algumas coisas importantes que eu coloquei aqui na minha colinha, enfim, de algumas características da máquina que eu acho importante destacar. Primeiro, né, essa impressora, ela trabalha, ela tem IP54, então ela é vedada contra poeira, contra gotícula de água, isso é muito legal a gente frisar também, tá certo? Essa impressora tem um gerenciamento da bateria dela, onde você pode manter a impressão consistente com qualidade, ou você priorizar numa situação de baixa bateria, você priorizar a qualidade da impressão ou a velocidade de impressão. Ou então você pode deixar esse consumo balanceado, ela tem esse gerenciamento da bateria. Né? Outra coisa importante é que ela é muito fácil de você conectar com qualquer device wireless, seja ele Wi-Fi ou Bluetooth. Vocês verem, a Suzane aqui está mandando as impressões no telefone celular dela, com uma aplicaçãozinha que ela mesma desenvolveu. Ela conecta com o SOT. Isso é muito bacana de a gente colocar, tá certo? E ela tem um suporte interno dentro dela, que muita gente reclamava da outra impressora do concorrente, enfim, que o suporte não travava quando a impressora estava fechada. E a Sato não, ela trava. Quando a impressora está fechada, ela trava. Outra informação importante dessa máquina é que foi feito o teste, isso eu acho bacana da Sato, que a Sato sempre ela inova em algumas coisas e faz algumas previsões interessantes. Né? Ela aguenta queda de até 2,14 m comparada com a sua concorrente. É uma queda muito grande, a gente até brinca, né? Quem vai operar máquinas são gigantes, mas você pode estar com uma operação em cima da escada, enfim, ou na cintura do operador, que pode cair, ou coisa do tipo. Então a ideia é essa. E a gente vai mostrar alguns vídeos agora com o decorrer depois do lançamento, que mostram todos os testes de queda, todos os testes de robustez que essa máquina passou, e é muito legal para a gente poder assistir. Né? Foi eliminado também, uma coisa importante que eu gosto dessa máquina, é que foi eliminado, deixa eu mostrar com o microfone aqui, foi eliminada a tampa da bateria, então ela não tem a tampa da bateria, enfim, é uma impressora que a bateria mesmo já se conecta com a impressora e já provém a vedação necessária, tá certo? Outro ponto também que vale a pena a gente ressaltar é que essa impressora vem com vídeos aqui que orientam como trocar a cabeça de impressão, né, e como você trocar os roletes dela. Isso é muito interessante porque hoje em dia a gente sabe que tem uma carência muito grande de peça, de impressoras portáteis, que elas têm quebrado muito, enfim, no mercado das impressoras que são as concorrentes diretas da PW4. Né? Então a ideia é que o operador tenha essa facilidade. Então hoje, para você trocar uma cabeça e um rolete, você troca ela em 90 segundos aproximadamente. No caso da cabeça, nem ferramenta você precisa. No caso do rolete, você precisa de uma chave de fenda Phillips e você troca ela com a maior facilidade do mundo, né? Enfim, eu acho que essas são as características principais dessa impressora, né? Eu acho que eu quis deixar muito clara. Enfim, e estou muito ansioso para que ela vá para o mercado e tenha uma aceitação boa, que vocês, enfim, desfrutem e consigam fazer bons negócios com ela. Agora nós vamos passar um vídeo da PW4 para vocês conhecerem um pouco mais do que eu falei. Vai ter lá, e qualquer dúvida nós estamos sempre à disposição na Sato, a hora que vocês quiserem, toda a nossa equipe comercial ou a nossa equipe técnica e de marketing, enfim, para dar o apoio necessário e informações adicionais sobre esse lançamento que foi tão esperado por todos nós. Obrigado.
Obrigado, Renato. Bom, a explicação foi muito interessante. Eu fiquei curioso com a questão da altura, né? Eu lembrei, 2,14 m deve ser a altura do Oscar Monsanta, né? Por uma impressora na cabeça dele e deixar cair. Tá? Mas é bacana. Não gostei que você lembrou do negócio da hiperinflação e falou que não viveu, porque eu vivi, tá? Então, eu vivi, a Juliana que não vinha aqui não. Então isso... Mas vamos às perguntas, eu não vou tomar tempo falando bobagem, né? Temos aqui algumas perguntinhas que chegaram durante a sua apresentação. Uma delas com relação às linguagens de programação. Quais são as linguagens de programação que se comunicam? A PW4 é uma impressora que ela emula todas as linguagens disponíveis no mercado hoje. Então ela fala o ZPL, ela fala o IPL, ela fala o CP... Como é que chama, Suzane? CPCL, que é uma outra linguagem, enfim, tem algumas linguagens, todas as linguagens disponíveis no mercado, a PW4 ela fala. Né? É importante a gente ressaltar que isso é automático para ela. Né? Não tem que fazer mudança de firmware, nada disso. Ela entende todas essas linguagens. Isso é importante. Uma poliglota. Ela é poliglota. Ou Eu falo isso. Como diria um amigo, é uma troglodita. Ela é poliglota. Tá. E temos aqui uma outra que é referente às cabeças de impressão. Essa eu acho que você mencionou, mas vamos reforçar. Referente às cabeças de impressão das impressoras que utilizam a tecnologia linerless, ela é diferente das que imprimem com liner? Não, na realidade a cabeça de impressão ela é a mesma. Né? Você usa a mesma cabeça de impressão para etiquetas linerless e para etiquetas com liner. Né? E que também é a mesma para quando você utiliza transferência térmica com ribbon. É só uma questão de você selecionar na impressora qual tipo de impressão que você está fazendo e ela vai automaticamente adotar e vai trabalhar dessa maneira. Tá. Tem aqui uma outra com relação à velocidade de impressão, acho que você mencionou também. Eu mencionei, mas eu vou fazer um adendo com relação a isso. A Sato, essa impressora, ela trabalha 6 polegadas por segundo. Uma coisa que foi muito comentada antes de lançar a máquina na Sato, enfim, é que a ideia é que quem utilizasse uma impressora portátil tivesse a mesma velocidade de quem trabalha com uma impressora desktop, uma não portátil. Porque, na essência, as impressoras portáteis elas são mais lentas do que as impressoras desktop. E hoje, 6 polegadas por segundo, tem muita impressora desktop que trabalha nessa velocidade. Então, quer dizer, isso é uma informação importante. Tanto é que nessa impressora, se você comparar, como eu falei lá atrás, eu vou dar em números agora, a gente falou que ela cabe 43% a mais de etiqueta, o tamanho do rolo, do que da concorrente direta dela. Vale lembrar que isso equivale ao seguinte, essa impressora trabalha com rolos de aproximadamente 18 metros e a concorrente dela com rolos de etiqueta de 12 metros. Né? Então você já tem um ganho de produção um ganho de produtividade muito grande aí e claro, com linerless mais ainda. Eu acho que é interessante ressaltar quando você traz esse ponto de operar como uma desktop, porque se você pega em muitos ambientes, como um armazém, por exemplo, uma armazenagem, né, você vê que é comum muitas vezes optarem por deixar... A mobilidade é importante, de fato, né? Mas optam por deixar uma impressora parada num local pelo fato de que ela te garante uma qualidade de impressão e uma velocidade maior e perdem mobilidade, que é o que, em geral, uma impressora portátil garante, mas não tem essa velocidade, essa qualidade. E a ideia da PW4 é justamente que ela consiga atender a esse gap, a essa demanda, e que ela tenha uma equivalência aí de qualidade de impressão e de velocidade de impressão que é muito próxima não, é de fato de uma desktop. Então a gente ganha nesse sentido, né? Exatamente. Temos bastante pergunta aqui, só lembrando para vocês continuarem mandando, que mesmo que a gente não tenha tempo para responder as questões aqui, essas questões vocês vão ser abordados para ter esses esclarecimentos necessários, tá? Eu tenho aqui mais uma pergunta com relação à previsão de estoque para o Brasil. A gente sabe que existe uma demanda reprimida de impressoras portáteis. A Sato foi lançada ontem, sendo lançada hoje. Já tem uma primeira importação a caminho do Brasil. Né? Não são ainda volumes muito expressivos, porque a gente ainda não sabe como o mercado vai se portar e como essa máquina vai se posicionar no mercado. Mas a gente acredita que daqui o primeiro lote dela deve estar chegando, acho que ainda no mês de março.
né, ou comecinho do próximo mês, o primeiro lote de máquina, né, não é um lote muito extenso, mas a gente acredita que depois vai ter uma normalidade com relação às entregas. Então, é o que tem uma pergunta que eu deixei escapar, ela veio antes, se o rolete é o mesmo para o linerless. Não. As impressoras, basicamente, isso é uma pergunta muito interessante. Todas as impressoras linerless, a principal mudança que você faz no acessório linerless, no kit linerless, porque você pode ter uma CL4LX, você pode ter uma PW4, você pode ter uma CT4, você pode instalar esses acessórios, o kit linerless, para trabalhar com uma etiqueta linerless. A principal mudança está nos roletes. Então, quer dizer, os roletes de uma impressora com o kit linerless, ele é diferente de um rolete de uma impressora que não está com o kit linerless instalado. Entendi. E a conectividade padrão da PW4? A PW4 ela vem Bluetooth e Wi-Fi default. Ela vem com as duas conexões disponíveis e só vem com as duas. Tá. A gente tem mais um tempinho ainda para fazer mais uma última pergunta. Pode ser? Pode ser. Então, só rapidinho, se a impressora ela funciona só com linerless se estiver com o kit. Se ela tiver com o kit linerless, ela pode trabalhar linerless ou não linerless, tanto essa como as outras. Né? Com o kit não linerless, que ela é standard, digamos assim, ela não trabalha com linerless. Entendi. Tá? Essas são as principais perguntas. Acho que eu respondi todas, né? Se depois alguém tiver mais alguma dúvida, enfim, a chegando a maioria tem meu telefone aí, meu e-mail, né? E depois vai ter, no final a gente vai falar um pouquinho, tem uma campanha de lançamento da máquina. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, acho que vai agradar a muitos. Tá, legal. Não, tem perguntas, tem aqui, algumas eu não vou ficar lendo, senão... Coitado do Pablo, não vai ter tempo para falar. Então, queria agradecê-los mais uma vez. Acho que é extremamente importante para o mercado brasileiro. Como eu falei lá na minha abertura, essa questão da tecnologia linerless é uma tecnologia que ela avança muito rapidamente ao redor do mundo. Ela vem crescendo muito tempo e sempre ficava aquela dúvida, poxa, esse negócio é tão fantástico, por que não vai para frente? Aí fala, deve ter alguma coisa que pega, né? E na prática, acho que hoje a gente viu o que faltavam basicamente eram as condições adequadas, e acho que a gente hoje tem um momento, né, tanto da disponibilidade do insumo, quanto da disponibilidade do equipamento, e ainda a condição também de mercado ávido aí por eficiência e essa busca constante por sustentabilidade. E acho que essa questão aí da disponibilidade das coisas, ela dá um gancho para a gente chamar aqui o nosso próximo palestrante aqui, se é que a gente pode chamar de palestra, o nosso conversador aqui, né, que a gente está num bate-papo, que é o Pablo Baldissoni da W do Brasil, que vai falar um pouco sobre a questão da logística, né, dessa operação toda, porque afinal de contas, sem esse elo também as coisas não funcionam. Então, Pablo, por favor, a palavra é sua. Boa tarde a todos, muito obrigado, Marcos, e muito obrigado a todos vocês pela oportunidade de fazer parte desse lançamento, desse projeto tão importante. Obrigado ao pessoal da Sato, o PM, por ter escolhido a W do Brasil. A gente está muito feliz por isso. Meu nome, como o Marco falou, é Pablo Baldissoni. Eu queria explicar um pouquinho o motivo do meu sotaque. Eu sou argentino. Moro no Brasil há 23 anos, mas faz 23 anos que tento perder o sotaque, mas o sotaque não me solta. Estou um pouco mais tranquilo ultimamente, né? Renato, principalmente, você sabe disso, porque o brasileiro adquiriu o hábito de viajar para a Argentina, ir para Buenos Aires, curte bastante, então o portunhol está mais fácil de ser falado e entendido. E há 3 meses, né, consegui que uma pessoa baixinha chamada Messi fizesse que os brasileiros torcessem para a Argentina. Então, já estou completo. Vamos falar um pouquinho então da W do Brasil. Sou o diretor comercial do grupo. A nossa empresa se dedica principalmente à distribuição de insumos utilizados na indústria gráfica, de rótulos e etiquetas. A nossa matriz se encontra nos Estados Unidos,
já está há 30 anos trabalhando nessa área, né? Atuamos na América Latina toda e principalmente trabalhamos através de distribuidores e agentes de venda. A nossa matriz no Brasil se encontra em Cajamar, interior de São Paulo, e nós temos uma filial que é a que recebe as importações, que se encontra na cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina. Todas as compras são feitas via a matriz principal dos Estados Unidos e onde são feitas as negociações comerciais, financeiras e de logística. A W do Brasil comercializa filmes e papéis para impressão e laminação de rótulos e a partir de agora recebemos essa oportunidade de iniciarmos na distribuição das bobinas térmicas para impressão de etiquetas para varejo, logística, enfim, tudo que foi já falado nesse webinar. A W do Brasil possui a logística própria, né, com veículos que podem atender tanto as cargas pesadas como pequenas quantidades. Isto nos possibilita que os pedidos sejam processados quase que de imediato, nos transformando na empresa com menor prazo de entrega do mercado. Também possuímos um sistema de gestão customizado que nos permite a identificação individual de cada produto e seu posterior rastreio, quando necessário, item por item. Especificamente sobre a nossa parceria com a Sato, iremos a realizar toda a parte da logística e venda das bobinas para os canais, né? Depois a gente, junto com o Renato, vai disponibilizar as informações para contato, onde os pedidos serão enviados e processados, né? E, obviamente, também iremos fornecer todas as características de tipo de bobina que a gente vai disponibilizar, preço, enfim, tudo que seja relacionado à parte comercial. No momento, a gente tem estoque para a impressora FX3 e também estamos já processando os pedidos e as importações das bobinas próprias para os outros equipamentos que o Renato falou hoje aqui no webinar. A gente também tem uma promoção, não sei se a gente fala agora ou falamos depois, Renato, que você... Na realidade, o que acontece? A Sato, hoje o lançamento da PW4 ele é um lançamento global, né? A Sato não lançou no mundo inteiro a impressora hoje, então a gente está muito feliz com essa data, enfim. E para quem está participando dos webinars de lançamento, porque está tendo lançamentos aqui, e como foi dito anteriormente, a Sato está presente em 90 países, né, em os seus respectivos, enfim, sites, né, de operação. A Sato fez um webinar de lançamento, uma live, alguma coisa nesse sentido, e nós temos uma condição especial. A gente lamenta que é curta, mas foi assim que a Sato passou, para os próximos até o dia 9, quer dizer, solicitações de máquina até o dia 9, elas terão um desconto de aproximadamente 35% para ter uma máquina de showroom e uma condição parcelada, né? Enfim, a gente não passa os preços aqui, porque tem a questão de carga tributária diferente de acordo com o estado, porque a mercadoria ela é faturada de São Paulo, enfim, no primeiro momento, tal. Então mas vai passar, segue aqui o e-mail que vocês fizeram e pegaram o link, que é o marketing-sbl, né, @sato-global.com. Vou repetir de novo, é o marketing-sbl, @sato-global.com, que o nosso pessoal de marketing vai receber essas solicitações, dessa condição especial das máquinas, enfim, que vão ser o primeiro lote que vai chegar ainda, está chegando, como eu falei, acho que nos próximos 30 dias, deve estar aí já, e a gente consegue estar atendendo vocês e para essas impressoras. E vale lembrar que esta condição, a gente está fazendo uma condição bacana na impressora com o linerless. Então, quer dizer, é uma possibilidade também dos parceiros que se interessarem e quiser ter uma máquina para poder homologar nos seus respectivos clientes, para poder ter, quer dizer, ela já vai com o módulo linerless, e aí cabe ao nosso cliente, ao nosso parceiro, se vai usar ou não vai usar, ou se vai testar ou não vai testar com o módulo linerless, mas ela já vai com o módulo linerless. Essa é a nossa proposta para premiar, né, os nossos parceiros que, junto com a gente, estão compartilhando essa felicidade do lançamento da PW4.
E para continuar com a promoção, né, que a gente tem hoje, como falei anteriormente, somente estoque das bobinas para a FX3, até o final do mês a gente vai oferecer uma condição especial com um desconto de 10% do valor de cada bobina. Novamente, eu queria agradecer o Marcos, o Renato e o pessoal do UPM pela oportunidade de fazer parte deste projeto tão importante. E espero a gente estar à altura de todos. Muito obrigado e foi um prazer de conversar com vocês. Muito obrigado também. Então, enquanto chegam ainda novas perguntas, eu vou fazer uma pergunta para o Renato. Você falou do prazo curto, você falou até dia 9, né? Agora, mas 9 é horário de Tóquio ou horário do Brasil? Dia 9 até as 11h59 Horário é dia 9, de horário do Brasília, Brasil, exatamente. Horário de Brasília. Então Exatamente. tá bom, então vocês têm 12 horas a mais, não é tão curto assim. Tá? Então vamos lá. Tem também aqui uma pergunta. Como serão vendidas as bobinas? Se de forma unitária ou em caixa fechada? Na verdade, para dar um exemplo, as bobinas da FX3, elas vêm 36 rolos por caixa. Obviamente, quando o produto já esteja consolidado no mercado, a gente vai disponibilizar uma caixa fechada, mas por um período ainda não, sem um prazo determinado, a gente vai começar a comercializar bobina a bobina, é decir, a gente pode vender bobinas unitárias no começo. Tá. Obrigado. Temos novas questões? Não, temos um recado para dar que a Juliana está me passando aqui aqui do lado, enfim, que também estão disponibilizados através desse mesmo e-mail material de marketing, de divulgação, os vídeos, tudo vai ser fornecido pela Sato. Tá, muito bom. E quem quiser pode mandar o logo também da sua empresa para o mesmo e-mail, que a Juliana já manda a arte pronta para vocês poderem disponibilizar para os clientes de vocês com o logo das vossas empresas como representante autorizado e revendedor Sato. Legal, muito bom, muito bom. Fico muito contente aí de ter participado desse momento que eu acho que vou dizer que é histórico, né? Porque eu acho que é uma tecnologia tão importante que está avançando tão rápido fora do Brasil e que ainda engatinha por aqui, né? Mas eu acho que engatinhar talvez é engatinhar de adulto, porque já vai sair correndo daqui a pouco, assim, né? Porque eu acho que eu não vejo motivos, né? Eu tenho mais de 20 anos aí nessa área acompanhando rótulos e etiquetas, eu não vejo motivos com a atual conjuntura que a gente vive para que isso não avance muito rápido. Eu concordo com você, Marcos, e uma coisa curiosa é que a gente não tinha, até coisa de um ano e meio atrás, procura de máquina linerless. E a gente já teve procura por essas máquinas linerless no último ano. Quer dizer, começou uma movimentação já. As impressoras têm um módulo linerless, dá para trabalhar com linerless, né? E aí começa a gerar o interesse. Então, quer dizer, essa vontade essa vontade da UPM fazer essa aposta que a UPM faz do Brasil com o Linerless junto com a W Brasil, enfim, e com a Sato também combina com essa procura pelas máquinas, né, que não tinha e agora começa a ter. Tá, falando em máquina, tem uma perguntinha aqui que chegou agora. Se a FX3 é linerless? A FX3 ela pode ser linerless ou não linerless, ela tem o kit. Lembrar que todas as impressoras que eu apresentei aqui, elas têm o acessório de kit linerless, todas. Tanto é que na FX3 a gente mostrou ela sem o linerless funcionando. Tá certo? E essa adaptação é simples. É simples de fazer. É simples de fazer. Que bom. Então, temos aqui entrando aqui agora, todos os equipamentos. Já foi respondido. Acabou de responder. O Renato foi mais rápido do que a pergunta chegou aqui. Todos os equipamentos apresentados têm opcional linerless. E com exceção da PW4, que é o lançamento, enfim, a gente lançou ela porque efetivamente era um lançamento global e a Sato tem que mandar a máquina. Uma pena a gente não ter ela para pronta entrega exatamente agora, mas enfim, a ideia era que. Mas todos os outros a gente já tem na Sato com kit linerless pronta entrega. Tá? Isso é importante a gente ressaltar.
Tá. E aqui chegou uma outra também. Quais são os setores de aplicação desses equipamentos? Olha, vamos lá, né? Cada impressora tem a sua característica. Hoje em dia a gente vê a aplicação de linerless ela mais focada no segmento de cozinhas, né? Quer dizer, no segmento de food que a gente chama, né? A gente tem visto com maior frequência e naquelas aplicações onde na indústria mesmo, mas a parte de logística da indústria. Né? Que você tem que ter uma certa agilidade para colar e lembrando que também muita indústria aqui no Brasil tem levantado a bandeira da sustentabilidade. Né? Isso é uma coisa que é latente, é uma coisa importante. E então, essas são as aplicações principais que a gente tem visto hoje. Né? Aplicações logísticas e no segmento de food, quer dizer, em restaurantes, catering, enfim. Essas são as aplicações principais hoje aqui no Brasil. Eu acho que você mencionou aí esse setor da logística das empresas, né? Eu acompanho muito as indústrias de bem de consumo, especialmente os não duráveis, e o esforço que elas têm para atender as metas de sustentabilidade de 2025 e depois de 2030. E é muito curioso porque pouco se ouve falar desse espaço gigante que existe para avançar. Então eu acho que quem tiver uma solução eficaz para isso tem um argumento muito poderoso para entrar em grandes empresas com possibilidades de redução a zero de resíduos, né? Porque você realmente elimina o liner da operação. Né? Na realidade, o que acontece? Num primeiro momento, quando as pessoas elas perguntam sobre etiquetas linerless, né, elas têm a sensação que é muito mais cara do que a etiqueta não linerless. Né? Isso é uma coisa para fazer uma análise. Por quê? Porque quando você trabalha com uma etiqueta linerless, com uma etiqueta, você não tem o liner, então você tem um custo de transporte menor, porque você está consumindo 40% a mais de etiqueta no linerless, tá certo? E o fato de você tá vamos lá, eu perdi o raciocínio, só para voltar um pouquinho. Quando existe uma mística de que a etiqueta linerless ela é mais cara, ela não é uma questão de fazer conta. Por quê? No linerless, como você consegue colocar 40% a mais de etiquetas por rolo, né? Então você tem um custo logístico menor, porque você tem mais etiquetas em menor cubagem. Primeiro. Segundo ponto importante, o transporte, quer dizer, você vai transportar mais etiquetas, né, numa cubagem também menor. Você tem a economia do ribbon, que isso também faz uma diferença, tá certo? E você não tem também aquela preocupação com o descarte do resíduo, que isso tudo tem custo para as empresas. E ainda tem eficiência, né? E, exatamente, ainda tem a eficiência de produtividade. Então, nós estamos falando de ganhos que são muito latentes quando você adota a tecnologia linerless na sua operação. Eu acho legal, assim, isso é uma questão do custo total aplicado, a economia indireta é muito grande, eu acho. É muito legal. E aqui entrou uma pergunta aqui para o Pablo, se a W do Brasil vende mídia linerless ou com liner? A W do Brasil sempre apostou em produtos diferenciados. A gente não tem interesse em uma venda de commodities, enfim. Então, a gente somente apostou no produto linerless, que achamos que uma coisa bem especial por causa de tudo que o Renato explicou. Então, unicamente produto para linerless e, claro, hoje somente com um equipamento, mas chegando ao Brasil já para vários equipamentos e para toda a linha de equipamento da Sato. Tá. Aqui temos uma outra pergunta, eu acredito que seja para o Renato. Vamos lá. O custo é o do linerless ou o total da operação? O custo eu não entendi a pergunta, ficou um pouco vaga. Eu acredito que seja com relação ao que você vinha falando, a redução de custo, talvez. A redução de custo que você tem com o linerless, ela é uma redução de custo indireto, porque quando você pega, eu quero tantas mil etiquetas no linerless e tantas mil etiquetas tantos mil reais uma etiqueta sem liners e tantos R$1.000 uma etiqueta com linerless, né? A redução de custo ela é total.
né? Em toda a operação, desde da economia que você faz, como eu falei, com logística, com cubagem, com espaço, enfim, com uma série de coisas, como a economia que você tem com o ribbon e tudo mais. Essa é a ideia, quer dizer, ela é mais barata, é total o ganho. É importante, né, Renato, que a pessoa que entenda qual que é a conta, né? É decir, não pensar um rolo com liner é X e o outro é X vezes 2. A gente tem que entender todos esses fatores que fazem que a diferença seja muito pouca com muito benefício, né? Exatamente, essa é a conta. Eu queria aproveitar, se o Renato me permite, de aqui a 2 semanas a W do Brasil vai estar expondo numa feira, não tem nada a ver com a área de etiquetas, é uma feira de produtos para impressão digital. E a gente vai estar com equipamento da Sato na feira. Então, quem estiver em São Paulo no dia 20 ao dia 23 de março e possa visitar a FESPA, que é o nome da feira, né, que vai acontecer no Expo Center Norte, em São Paulo, a gente vai ser muito feliz que venham conhecer o nosso stand e possam ver ao vivo todas as impressoras que o Renato mostrou aqui, imprimindo em linerless. Isso aí. Como surgiram aí questões também relacionadas aí com o substrato, eu queria chamar o Sérgio está por aí, se ele pode, por favor, tomar lugar aqui numa das cadeiras para responder a essas perguntas, dar também a opinião dele com relação a esse aspecto aí das questões que estão sendo levantadas. Obrigado, Marcos. Bom, principalmente essa pergunta de redução de custo. O linerless, com toda a parte de sustentabilidade dele, quais são as principais reduções de custo que ele tem? A gente está falando uma redução de custo total, não de produto para produto. Então, quando você pega um produto linerless comparado a uma etiqueta convencional, o custo do rolo, ele a princípio é mais caro. Porém, quando você faz o comparativo, ele tem muito mais etiquetas, né? Como o próprio Renato falou, a gente tem uma cubagem menor, então um custo de transporte menor, um custo logístico bem menor. O custo da cabeça de impressão, porque como o linerless, comparado ao produto standard no Brasil, uma etiqueta térmica no Brasil hoje, ela tem bastante abrasividade. E isso faz com que desgaste a cabeça de impressão de uma impressora. O Renato está aqui, que não me deixa mentir. E o linerless, por ele ter um silicone na superfície do produto, ele acaba fazendo com que esse desgaste seja minimizado, ou seja, aumentando muito a vida útil da impressora. Na realidade, a cabeça de impressão e rolete, eu brinco muito com quem já me ouviu, meus clientes que estão aqui assistindo, enfim, que é que nem pneu de carro. Uma hora você vai ter que trocar, porque tem um desgaste natural. Isso faz parte do procedimento de transferência térmica ou térmica direta. Porque ela aquece e ela marca o papel, ou transfere para o papel a informação, enfim, né, da maneira que você está imprimindo. O único ponto é que quando você, antigamente, tinha uma percepção que quando você trabalhava com térmica direta, e você tinha um desgaste maior da cabeça de impressão. Porque o ribbon protegia a cabeça, porque você tem uma película interna no ribbon que protege a cabeça de impressão. Né? A gente já sabe hoje que a robustez das máquinas da Sato é muito superior a qualquer outra máquina concorrente do mercado. Isso é uma coisa que a gente bate muito a tecla na robustez dos nossos produtos. Né? E a gente tem históricos de clientes com quilometragem de cabeça com mais de 1000 quilômetros sem precisar trocar e sem ter nenhuma queima. Né? Então, agora, com o linerless, você trabalhando térmica direta, como explicou o Sérgio, o fato de ter silicone, essa camada, ela protege também a cabeça de impressão. Né? Enfim, e isso dá uma durabilidade, uma vida útil maior para a da Sato já é maior que as outras. Com isso vai ficar maior ainda. Então eu acho que vale a pena olhar isso com carinho e entender desse silicone que protege efetivamente a cabeça de impressão. O linerless não é igual uma térmica direta convencional. É importante lembrar. Não é igual nem em qualidade de papel e de impressão, não é igual em como proteger a cabeça da impressora, e não é igual na qualidade da impressão.
de um térmico convencional. O linerless ele é diferenciado o produto. Outro ponto importante para a gente levantar também é o custo para se descartar o liner hoje no Brasil. Isso é fundamental, né? O linerless, você não tem custo, você não tem descarte, né? Então esse custo também é considerado quando a gente fala em redução de custo total, tá? Então, além disso, você tem também aquele ponto que a gente falou do diâmetro do rolo, entre outras coisas. Então, toda essa redução faz parte de um custo total, tá, pessoal? Então, entrou uma outra pergunta aqui que também eu acho que faz sentido aí. Você falou bastante, Sérgio, na sua apresentação da versatilidade, do tamanho de etiqueta que pode ser impresso, e isso como um benefício, né? Você trava na largura, mas você tem aí o comprimento variável das etiquetas. Até na demonstração lá dos equipamentos a gente viu isso. Tem um comprimento máximo para a etiqueta na PW4? Tem, é de 308 milímetros, 30,8 centímetros, é comprida. Tá, uau. Acho que essa versatilidade ela entra na conta também, né? Você Sem ter dúvida que, nenhuma, em vez de ficar trocando, ter vários SKUs de bobina, né? Você ter a possibilidade de só travar na largura a redução de SKU conseguir. com certeza é um dos ganhos do linerless. Você consegue com o mesmo rolo fazer tamanhos de etiquetas diferentes. Sem dúvida isso é um ganho absurdo no custo. Tá, muito bom. Bom, queria agradecer aí aos dois. Se tiver mais perguntas, eu não estou enxergando aqui agora. Eu vou, então, passar para as nossas fases finais aqui, para a gente também poder dar sequência aí. A gente tem aqui, acho que como foi falado, um evento importante, né? Eu acho que mais do que qualquer coisa, ele é um evento relevante mesmo para a cadeia produtiva, ele é um marco significativo. Eu acho que temos 3 grandes empresas aqui com muita seriedade que vão ajudar esse mercado a ser desenvolvido no Brasil, e vocês aí têm também uma oportunidade de sair na frente, acho que de ser precursores de um mercado que está carente por esse tipo de inovação, tá? Então eu queria agradecer novamente a presença de cada um de vocês assistindo, a todos que fizeram perguntas, a todas as pessoas que participaram. Queria agradecer ao Sérgio, ao Átila da Raflatac, a Juliana, ao Renato e a Suzane, que agora não estou vendo também ali, da Sato, e ao Pablo da W do Brasil por proporcionarem e me trazerem também. Eu que estou tanto tempo, eu gosto de ver novidade e fico muito contente de ter participado desse evento e de ter podido aprender também um pouco mais sobre esse mercado tão importante. E eu espero que tenhamos aí em breve grandes novidades, né? Lembremos, até dia 9 e depois até dia 30 são os compromissos, né, da Sato e da W do Brasil, para vocês terem uma condição especial. Eu acho que vale muito a pena conversar, entrar em contato, tirar as dúvidas, porque efetivamente eu acho que é uma coisa das mais inovadoras que nós vimos aí nesse mercado nos últimos tempos, tá? Então, parabéns às empresas envolvidas, parabéns a todo mundo e muito obrigado e boa tarde, então, e vamos seguir a vida.
by the water beneath the Mexican sky. Drank some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? By the water beneath the Mexican sky. Drank some margaritas by a string of blue